Êxodo capítulo de número 2, quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus, diz assim a minha Bíblia a partir do versículo 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo mais tempo, tomou um cesto de junco, calefetou com betume e piche, né? Aqui outra tradução fala untou ele, né? Com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou as suas criadas e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém. Irmãos, nós vivemos num tempo onde as missões da vida, ou a missão espiritual de alguém, ela por diversas vezes é confundida. Hoje nós assistimos uma peça de teatro na nossa congregação, na nossa sede, e na peça de teatro uma irmã saía perguntando para outras irmãs quem queria se alistar para a missão, né? Eu achei muito bonito porque ali apresentavam lugares da missão que são difíceis, né? Uma das apresentações que fizeram lá, Bangladesh. Quem quer ir fazer missão em Bangladesh, não é verdade? Na Índia. Quem quer ir fazer missão na Índia? Aí apareceu alguém oferecendo para fazer missão no Reino Unido. Ah, no Reino Unido eu quero ir. Mas peraí, deixa eu ver como é que está o Reino Unido. Ixi, tem muito mendigo lá em Londres, está muito difícil aquela cidade. Aí a disposição começa a mudar, né? Nós entendemos que a missão, irmãos, ela tem esses desafios, ela tem esses pormenores. E é difícil as pessoas hoje em dia se alistarem para a missão como se alistaram no passado. É porque hoje a nossa vida é muito confortável. Eu vou repetir para você, a nossa vida é muito confortável. Se você pegar a vida das pessoas há 20, 25 anos atrás, não é muito tempo. A vida das pessoas era muito diferente. Quanto mais há 50 anos atrás. O conforto que nós temos hoje, a facilidade que nós temos hoje, para nos deslocar de um lugar para o outro, para ir de um lugar para o outro, né? Ah, pastor, mas tem muita fome no mundo, mas te garanto que tem menos fome hoje do que tinha há 50 anos atrás. Mas os problemas da África continuam, mas são bem diferentes do que era 50 anos atrás. A sociedade e as pessoas evoluíram muito o seu padrão de vida. Tem quem discute, por exemplo, que nos próximos 25 anos, todo mundo vai ter que ganhar uma espécie de Bolsa Família, porque não vai ter mais emprego. A inteligência artificial vai dominar tudo, e os homens vão não ter mais o que fazer. Vão viver uma espécie sem utilidade. Porque a missão da vida humana parece que está chegando no seu ápice, ou no seu apogeu, né? Quando começa, o sol sobe até o apogeu e agora começa a descer. Quando a gente observa então na vida humana, naquilo que é mais básico da nossa vida, nós percebemos que nos últimos anos nós temos sido muito negligentes na maneira como nós temos, e quando eu falo nós, eu falo sociedade, e não simplesmente a igreja, nós temos sido muito negligentes da maneira como nós criamos os nossos filhos. Eu vou te dar um exemplo. Nós criávamos as meninas e os meninos para serem pais e mães de família. Hoje nós criamos eles para o mercado de trabalho. Nós criávamos as crianças, os filhos, para serem boas pessoas na sociedade. Hoje nós criamos eles para saber lidar com o dinheiro,
com poder e com fama. Nós mudamos o padrão, obrigado, meu irmão. Nós mudamos o padrão pelo qual nós estamos inferindo na próxima geração o que é importante. E nessa manhã, principalmente, olhando para esse tema que está em volta de nós e gritando conosco no dia de hoje, como nós temos falhado nos últimos anos a formarmos mães. Mães. Pais também, mas hoje de manhã, mães. Hoje é para você. Nós criamos as nossas filhas e ensinamos as nossas filhas que elas precisam crescer e não depender de homem. E quando eu falo nós, eu falo mais uma vez sociedade, não igreja. Você precisa ser independente, menina. Você tem que fazer a sua vida para você não depender de homem nenhum. Você tem que ter o seu dinheiro. Você tem que ter a sua profissão. Você tem que ter a sua presença no mercado de trabalho. Nós até brigamos pela igualdade delas no mercado de trabalho. E quando eu falo a respeito disso, eu não falo de uma particularidade arcaica ou então de um patriarquismo que a sociedade está pregando. Não. Eu falo do simples fato de que nós estamos nos esquecendo daquilo que é básico na vida. Daquilo que é principal, primordial. Daquilo que Deus inferiu em nós, antes de nós procurarmos, como Salomão diz, muitas invenções. Quando a gente observa, então, esse grande projeto de Deus para a nossa vida, nós percebemos que Deus nos criou para sermos pais e mães. A vontade de Deus para nós, homens, é que nós sejamos bons pais. E a vontade de Deus para as nossas irmãs é que elas sejam boas mães. Antes de qualquer tipo de envergadura social que você possa ter, o que Deus quer para a sua vida é que você seja bem-sucedida na sua casa, no meio da sua família, no meio daqueles mais próximos. Porque hoje as pessoas têm preferido, ou têm dado a preferência, para aparecer para grandes conglomerados de pessoas, enquanto estão falhando dentro da sua própria casa. Eu observo e acho interessante que isso também tem surgido com o fato de que hoje nós temos muito menos filhos do que a gente tinha no passado. E para mim aparece essa história e explode todas as vezes que eu faço desse assunto, que a gente vai mais uma vez falar no final, da irmã Susana Wesley. A irmã Susana Wesley talvez você não conheça assim por nome, mas talvez você conheça os filhos dela, o Charles e o John Wesley. O Charles Wesley é o maior escritor de hinos da história da Inglaterra. E o John Wesley é o maior evangelista da história da Inglaterra. E John e Charles Wesley eram irmãos de 19 filhos que a irmã Susana teve. É porque alguns morreram. E a irmã Susana Wesley, todas as semanas, ela ficava com pelo menos um em casa, e mandava os dois para trabalhar, o resto para trabalhar já logo cedinho, para ensinar para aquelas crianças matemática, inglês e a palavra de Deus. E do meio daqueles 19 filhos, ela teve condição de criar uma comunidade de crentes e 2 dos maiores nomes da igreja evangélica na Inglaterra. Um deles, o criador do metodismo, John Wesley, que é o precursor da Assembleia de Deus. Agora, por que isso? Eu queria observar aqui na vida agora da nossa querida Joquebede, a mãe de Moisés, 7 princípios que essa mulher teve na sua vida para que ela pudesse se destacar como mulher de Deus e pudesse trazer e formar nos seus filhos aquilo que se tornou, eu acredito, até o advento do Senhor Jesus Cristo, a família mais influente da história de Israel. A família mais influente da história de Israel. Porque na mesma casa tinha Moisés, Miriam e Arão. Na mesma casa. Filhos da mesma mãe. Filhos do mesmo pai. A história começa dizendo que um da casa de Levi pegou uma das descendentes de Levi e se casou com ela. Ou seja, a vida, irmãos, ela é simples. As grandes coisas de Deus na nossa vida não acontecem nos momentos extraordinários.
As grandes coisas de Deus na nossa vida acontecem no simples, no básico. A gente fica esperando grandes sinais de Deus, e o sol nasceu de novo hoje, do mesmo jeito que ontem. E esse é um sinal absoluto de Deus, que Deus continua investindo na sua vida, que Ele continua te amando, que Ele continua querendo que você vá em frente, que você persiga, que você siga. O sol nasceu de novo hoje. Glória a Deus. É um grande sinal de Deus comum. Glória a Deus. Para todo mundo. Mas para aquele que tem o coração em Deus, trata isso como especial. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou agradecer pelo ar que eu respiro. Todo mundo tem ar, pois é, mas você reconhece que o ar veio de Deus. Eu vou agradecer a Deus por mais um dia. O dia nasceu para todo mundo, pois é, mas teve gente que morreu de madrugada e não vai servir esse dia. E você reconhece que tudo vem da mão de Deus. A vida começa com Deus nas coisas simples. Eles se casaram. E quando eles se casaram, a palavra de Deus vai dizer que nasceu um menino na casa dela. Se você vai para o capítulo 1, você percebe que o povo de Israel tinha se multiplicado muito na terra do Egito. E entrou um faraó que não conhecia José, e nem a história da família de José, que tinha ganhado para o povo hebreu dentro do território egípcio uma fama e um poder muito grande. E esse faraó novo que entrou falou assim, quer saber, esse povo está se multiplicando, eles vão vir contra nós, então nós precisamos de baixar a natalidade, né? Vamos aqui agora votar a favor do aborto. Só que não é esse aborto aqui das primeiras semanas, não. É aborto até 9 meses, né? Quer dizer, nasceu ainda pode abortar depois que nasceu. Então todos os meninos, todos os machos que nascessem em Israel, do povo hebreu, deveria ser morto. E a primeira ordem que ele deu foi para as parteiras. Para as parteiras de Israel, para as parteiras do Egito, quando chegassem, viu que é menino que nasceu, mata, afoga. Só que as parteiras tiveram dó dos meninos, não cumpriram o que Faraó mandou. E a palavra de Deus diz que elas foram muito abençoadas por causa disso. Então o que ele fez? Ele passou para o exército. Nós vamos colocar o exército na borda. Vamos colocar o exército na borda do país, não vai entrar ninguém. Vamos fechar. Ninguém hebreu vai nascer nesse país. Nós vamos cortar a cidadania desse povo, né, Faraó? E aí não podia mais nascer. Só que Joquebede, ela já tinha 2. Quando nasceu o terceiro, ela olhou para o menino, ela falou assim, eu já tenho 2. Mas esse aqui é bonitinho, né? Olha que moço bonito que nasceu. Eu vou te perguntar para você, mãe. Qual dos filhos seu que nasceu que você achou assim, nossa, que coisa feia? Nenhum. Qual filho seu que nasceu, que você colocou no braço? Você, meu Deus, misericórdia, como é que um menino feio desse nasceu? A coisa mais comum que tem para uma mãe é olhar para um filho e achar o filho belo. Mas, pois é, Joquebede deu valor no comum. Joquebede deu valor naquilo que era básico. Joquebede não ficava olhando as coisas do Amazon, esperando alguma coisa extraordinária chegar lá pelo Amazon. Ela não ficava esperando aquela viagem extraordinária, aquela joia extraordinária, não. Ela olhou para o básico que estava nascendo do seu próprio corpo, que inclusive era tratado pela sociedade como o contrário, e falou assim, isso aqui é lindo. Isso aqui que Deus me deu é lindo. E by the way, naquele momento, era lindo aos olhos dela, porque aquilo era extremamente inconveniente naquele momento. Ficar grávida e ser mãe de menino naquele tempo era extremamente inconveniente, como é para muita gente hoje. É inconveniente o básico. É inconveniente esse momento, mas ela deu valor. Ela falou assim, vem de Deus, é lindo. Isso aqui é bênção. Isso aqui é para transformar a vida de muita gente. A palavra de Deus vai falar em Hebreus que eles, por conta da formosura do menino, eles interromperam o mandato do rei. Ignoraram o mandato do rei. Tinha uma lei contra. Eu não estou nem aí. Olha que coisa linda esse menino. E o próximo princípio dela, depois que ela deu valor, esse é o segundo princípio agora, ela escondeu aquilo que tem valor. Ela escondeu o menino por 3 meses.
Aquilo que tem valor, você precisa de guardar com cuidado. Você precisa esconder. Tem muita gente hoje, irmão, que expõe demais a vida. Que expõe demais as situações. Que expõe demais, inclusive, aquilo que é inconveniente. Às vezes, o momento que a sua família está dando valor é para aqueles que estão de fora um momento de inconveniência, inclusive para você ser julgado. Você precisa esconder. Ela escondeu. Aquilo não era para ser exposto. Aquilo não podia ser exposto. Por 3 meses, agora você já imaginou? Por 3 meses ela com aquela criança escondida dentro de casa, Raul. E os soldados fazendo ronda naquela região, talvez na rua. E ela... E como é que faz? Porque a mãe precisa de sumir também. A coisa não está do mesmo jeito. Como é que ela fazia para esconder uma criança durante 3 meses? Não interessa como é que ela fazia, ela fez. Ela escondeu aquela criança durante 3 meses para que o inimigo não colocasse a mão dela. Mãe, se tem valor, esconda. Se tem valor, proteja para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando ela não pôde mais esconder, ela precisou tomar um ato de fé. Ela precisou crer em alguma coisa. Sabe, nós precisamos entender, irmãos, que por mais que nós sejamos impelidos por Deus para fazer alguma coisa, por mais que nós creiamos em Deus para fazer alguma coisa, no fim, quando as nossas forças terminam, só sobra a fé. Só sobra você crer em Deus. Quando você chega no fim de você mesmo, que você já tomou todos os passos que você podia tomar, quando você já atendeu todas as maneiras que você podia atender, sobra você ter fé, crer. E Joquebede creu. Glória a Deus. Sabe de que maneira que ela creu? Eu tenho para mim que Joquebede mais para frente ensina a história dos hebreus para Moisés. Ela lembrou da história que se contava sobre Noé. Porque do mesmo jeitinho que Moisés conta em Gênesis, que Noé fez com a arca, a mãe dela fez com o cesto. A mãe dele fez com o cesto. Do mesmo jeitinho que Noé construiu uma arca enorme para a salvação dele e da sua família, Joquebede pegou um cestinho de madeira e betumou o cestinho de madeira, como quem faz uma arca. Talvez ela tenha lembrado, se Deus fez no passado, Deus é poderoso para fazer agora também. Se Deus livrou a humanidade das águas do dilúvio, Deus vai livrar meu filho das águas do Nilo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se Deus guardou a humanidade inteira, Ele é poderoso para cuidar da minha casa. Joquebede creu. Ela creu. Deus é poderoso para fazer. Deus vai fazer alguma coisa aqui. Agora, que coragem dessa mulher. E só pode ser fé. Porque o Nilo é conhecido pelos crocodilos. O Nilo é conhecido por animais selvagens que estão ali em volta. O Nilo é conhecido por ser um caminho de muitos barcos, por ser um caminho de muita passagem. E ela pega e coloca aquele cestinho betumado, com uma criança dentro, crendo que Deus ia guardá-lo. Mãe, pai, chega uma época que não dá mais para proteger a criança dentro de casa, não é verdade? Ela vai ter que sair para fora, mas que ela saia para fora no cestinho betumado, viu? Aleluia. Que ela saia para fora com a sua fé intercedendo em volta dela. Por quê? Porque olha só, olha que coisa extraordinária. O problema não é o barco na água, é a água no barco. O barco na água está tudo certo. Agora a água no barco é problema. Então o que ela fez? O problema não é você interceder, interagir com o mundo. É o mundo está dentro de você. O problema não é os nossos filhos conhecerem o que existe no mundo. O problema é as coisas do mundo dominarem os nossos filhos. O problema não é você estar aí fora e usufruir das coisas que o mundo tem. O problema é o mundo usar a sua alma para levar adiante a agenda que eles têm. Mas Joquebede, ela betumou, colocou no Nilo e falou assim: vai, filho,
Só que não foi só assim, não. Não ficou só desse jeito, não. A mãe que crê, mas ela crê orando. Ela crê com a mão estendida. Ela crê falando assim, eu não vou estar lá, mas Espírito de Deus, ajuda meu filho onde ele chegar. Olha, eu não vou estar lá, mas Espírito de Deus, acompanha a minha família. Olha, eu não estou em todos os lugares, mas Espírito de Deus, observa todas as coisas. E quem era o Espírito de Deus aqui nessa hora? Era Miriam. Olha, vai o barquinho, ela volta para casa e fala assim, Miriam, acompanha. E Miriam vai lá na beira do Nilo. O barquinho vai descendo, o cestinho vai descendo, e Miriam vai olhando para onde o barquinho vai. Por quê? Porque os olhos de Deus, irmãos, estão sobre a nossa vida. Assim como os olhos de Miriam estavam sobre a vida do seu irmãozinho, os olhos de Deus estão sobre a nossa vida. Por quê? Porque tem alguém intercedendo. Olha, não tira os olhos de cima. Olha, observa para onde vai. Cuida para que o caminho vá bem. Olha, se você vê alguma fera vindo para cima, olha, faz alguma coisa. Talvez Miriam, como era inteligente, o texto não fala isso para a gente, mas talvez Miriam às vezes fazia uma ondinha na água, para o barquinho ir para o lugar certo. Talvez ela tacava uma pedra assim pertinho da água para fazer aquela boinha na água para... Por quê? Porque foi acabar na casa de Faraó. Como é que vai terminar na casa de Faraó? Se não é Deus que estivesse guiando todas as coisas. Se não fosse Deus que estivesse guardando todas as coisas para que exatamente o plano de Deus fosse cumprido. Onde é que foi parar o cesto? Com tanto lugar que se joga no Nilo, o cesto foi parar no lugar onde a filha do faraó estava se banhando. Olha como Deus guarda. Enquanto a mãe intercede, enquanto a mãe crê, Deus vai guiando todas as coisas. Olha, enquanto você vai colocando o seu coração no lugar de Deus, enquanto você vai colocando o seu coração no lugar onde Deus pediu para que você coloque, Deus vai guiando todas as coisas para que chegue a bom termo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. E a palavra de Deus fala, Paulo dizendo, que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Até com gemidos inexprimíveis. A gente tem para nós como cristãos que o Espírito Santo de Deus fala com o crente, mas fala com o ímpio também. Como assim, pastor? Não é. Jesus não falou que é o Espírito Santo de Deus que convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo de Deus fala com aquele que está longe para que ele venha para perto. Por que você está falando isso, pastor? Porque quando chega na casa da filha de Faraó, que ela abre, ela já reconhece, ali é natural. Ali é o homem natural falando. Esse menino aí é das hebreias. Está na cara dele. Está no cheiro, está no jeito dele, está no cheiro dele. Está na maneira dele de falar. Né? Olha, dá para ver que é latino. Está com cara de brasileiro. Olha, dá para ver que é imigrante. Dá para ver que não é daqui essa criança. Olha, dá para ver que esse moço que está chegando aqui, que está se apresentando, essa moça que está se apresentando aqui, fala diferente, vê diferente, olha diferente. Você é crente? Porque você tem um jeito de crente. Está na sua cara que você é crente. Isso é coisa que o homem natural vê. Só que aí o Espírito Santo de Deus chega. Ei, eu conheço aí uma mulher que pode cuidar dele para você. A mãe vai intercedendo, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando para ajudá-la. Aleluia. A mãe que intercede, a mãe que tem na vida esse projeto de Deus para interceder, Deus vai cuidando de cada etapa na vida dela. Ela vai intercedendo e Deus vai caminhando, Deus vai encaminhando todas as coisas. E aí Miriam fala assim, olha, eu conheço uma mulher que pode ajudar a senhora, viu, dona princesa? A senhora vai, olha, que bom que eu estou aqui, viu? Nem imaginava que eu estou passando por aqui. Mas que bom que eu estou aqui para ajudar a senhora, né? E aí vai em casa chamar. E sabe o que é uma mãe que ela tem princípio de Deus na vida? Quando vem um pedido de socorro, ela atende. Ela atende. Tem muita mãe hoje em dia, a cultura tem ensinado isso, que o negócio dela é o me time. Ela tem que ter o me time. Ela tem que viver o me time. Não, it's me, é my life. Os filhos vão crescendo
como se fosse mais ou menos uma extensão da utilidade dela. Criado filhos não para o amor pelos filhos, mas por causa do amor que tem por si mesma. Enquanto a mãe Joquebede agora, quando ela vem o pedido, olha, até o seguinte, eu vou pagar para você cuidar dos seus filhos. Eu vou ser dona de casa? Eu vou ficar em casa cuidando de filho, de família, de homem? Não. Eu sou uma mulher independente. Eu sou uma mulher poderosa. Eu sou uma mulher com ideias. Eu sou uma mulher, sabe? Nenhum problema você ser poderosa, com ideias, né? Com independente você tem problema sim ser, né? Porque ninguém é independente. Nenhum problema de você querer, sabe? Conquistar coisas, mas não negligencie a sua casa e os seus filhos. Porque quando Joquebede ouve que vem o pedido, olha, é o seguinte, a senhora fica em casa aqui e cuida dele, porque eu vou pagar. Deixa eu falar um negócio para você, mãe. Tem pagamento quando você atende, em primeiro lugar, a sua família, do que as coisas que você programou para você. Aleluia. Tem pagamento de Deus quando você primeiro atende a obra de Deus na sua casa. Eu não estou falando de obra de Deus de você vir para a igreja, de você deixar seus filhos para você vir para círculo de oração. Não estou falando disso. Eu estou falando da obra de Deus que acontece na sua casa. O cuidado daqueles que Deus colocou na sua mão para atender. Tem salário de Deus para você por isso, em nome de Jesus. Deus, aleluia. Deus vai lhe pagar por isso aí. Ela atende. E ela começa a cuidar dos seus filhos. E quando eu falo pagar, irmão, tem coisa muito mais cara que dólar, viu? Olha, o dólar tá quebrado, viu? Melhor comprar Bitcoin esses dias, viu? O dólar tá quebrado. O dólar tá caindo. Mas a bênção de Deus cada dia mais enriquece mais. O pagamento que vem do céu, em saúde, em graça, em poder, em felicidade, em alegria, paga muito melhor do que qualquer profissão. Aleluia. E quando vem o pedido de Deus para ela, quando chega o pedido em casa, ela atende. Ela vai fazer aquilo que Deus colocou na mão dela para fazer. É um princípio na vida dela. Ela não pode deixar de atender um filho, ainda mais sabendo que tem pago por isso. E aí agora ela traz para casa e instrui o menino. Instrui o menino. Aí mais uma vez onde a gente vê que não é simplesmente atender um pedido, mas fazer aquilo que se precisa fazer para que o outcome, para que a saída daquilo que você fez, seja aquilo que Deus intentou em fazer. O sucesso dos seus filhos, o sucesso da próxima geração, está na instrução que eles recebem hoje. Por diversas vezes, isso aqui não é fazer culto de corpo presente, ou então falar a persona, mas por diversas vezes, eu e você, não vou falar só de mim, vou falar de você, ensinamos os nossos filhos coisas que eles não querem aprender, porque a gente sabe o que aquilo vai causar para eles amanhã, é verdade ou não é? A instrução lá dentro, que vai no âmago da criança, é aquilo que vai dar poder a ela amanhã ficar de pé diante dos desafios da vida. E Joquebede instruiu Moisés ou não? Joquebede ensinou Moisés ou não? A teologia fala, os eruditos dizem, que Moisés recebeu de Deus o Gênesis naqueles 40 dias que ele passou no monte. Mas em nenhum lugar do texto bíblico diz isso. O que a Bíblia diz é que a sua mãe o instruiu. O que o texto bíblico diz é que a sua mãe ensinou de onde ele vinha e quem ele era. Então, para mim, muito daquilo que ele escreve depois e nos dá depois de novo, como é a história do seu povo, ele aprendeu com a sua mãe. O resultado de sucesso de Moisés
não pode ser retirado do fato da mãe que ele teve. E aí vem o último princípio. Para sempre, para o resto da história desse rapaz, ele vai estar amarrado não simplesmente ao seu próprio sucesso, mas ao sucesso de uma mãe que serviu a Deus e seguiu os princípios. Ela vai ser reconhecida. Ela vai ser reconhecida. Quando a criança é entregue de novo na mão da filha de Faraó, para ser criada agora o resto da sua vida no palácio que Moisés foi criado, como é que é o nome da criança? Como é que é o nome que a criança só recebe o nome naquela hora? Como é que é o nome dela? Moisés. Moisés não é um nome hebreu. Moisés é um nome egípcio. Agora, o que significa Moisés? Aquele que foi tirado das águas. Quem botou ele na água? A mãe. Para sempre, a história desse rapaz vai estar marcada pelo ato da mãe, pela fé da mãe, pelo compromisso da mãe, pela vitória que Deus deu à casa da mãe, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quem tem fidelidade a Deus tem a vida e a história marcada pelas coisas que ele faz. Quem tem uma vida dedicada a Deus tem a história marcada pelas coisas que ele faz, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É importante, minha querida mãe, que hoje, no Dia das Mães, você olhar para a sua história, para a sua vida como mãe, para a sua vida como mulher, e agradecer a Deus porque Deus lhe fez assim, porque Deus lhe deu essa oportunidade, porque Deus plantou você no lugar que você está, e dá valor àquilo que você tem para a glória do nome de Jesus. É tempo da gente recuperar a honra das coisas simples. O poder das coisas simples em casa, da presença de um pai, da presença de uma mãe, da história de instrução de um pai, da correção do pai, da correção da mãe. Quantas vezes a gente vê pessoas que não querem mais corrigir filhos, não querem mais dar instrução para os filhos. Por quê? Porque a moda hoje é ser legal. Vai ver os filhos que foram criados de maneira legal, como é que estão hoje. Vai falar aí com alguém para meu pai nunca me corrigiu. Cadê seu pai? Nem conheci, meu pai era da boa, meu pai era muito legal, nunca falou nada comigo. Enquanto aqueles que sofreram correção falam assim, graças a Deus que meu pai me corrigiu. Olha, graças a Deus que meu pai me pegou firme. Graças a Deus que minha mãe me ensinou. Graças a Deus que minha mãe foi dura comigo. Hoje, no Dia das Mães, sem minha mãe presente aqui, que está no céu já com a glória, eu posso observar as muitas vezes que a minha mãe, de maneira absolutamente intransigente, é isso aqui que você vai fazer e acabou. Colocou a minha vida no caminho que hoje eu estou frutificando para a glória de Deus. Porque foi no tempo que eu estava em casa que eu fui ensinado a respeito delas. Mãe, dá resultado. O aprendizado que você está derramando, a instrução que você está derramando, os sacrifícios que você está derramando, vai dar resultado na vida dos seus filhos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Pode não ser uma missão muito pomposa, pode não ser uma missão que vai aparecer aí nos píncaros da glória, mas lá no céu está se escrevendo cada dia da sua dedicação. E o livro do Senhor está escrevendo ao seu respeito, de que você criou seus filhos no temor do Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você nessa noite, nessa manhã, em nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza. Nessa oração final que nós vamos fazer, eu quero primeiro perguntar, e quero orar por você. Você que tem se sentido, você mãe, tem se sentido que você está aqui no trabalho que Deus te deu. Às vezes, o que acontece para nós é que a gente olha para o trabalho das nossas mãos e fala assim, Senhor, eu queria tanto que as coisas tivessem sido melhor, eu queria tanto que a minha disposição, a minha qualidade, a qualidade daquilo que eu faço fosse melhor. Isso já é um bom início, você olhar e querer que as coisas fossem melhor. Eu também quero que as coisas sejam melhores. Mas o fato é, de que o fato de você estar lidando com aquilo que Deus te deu, com fé e coragem, Deus te viu nessa manhã. E Deus está dizendo para você, olha, vai valer a pena cada lágrima que você desceu pelo seu filho. As coisas podem não ser extraordinárias,
mas diante do céu, ela tem um peso de glória para a glória do nome de Jesus. Elas têm um peso de firmeza, seus olhos revelam que eu. Elas têm um peso de firmeza diante do Senhor. E o Senhor nessa manhã quer te encher de graça para que você continue levando a cabo o trabalho de ser uma boa mãe em nome de Jesus. E para isso você não precisa de estar presente. Sabe por quê? Porque assim como Miriam colocou lá no betume lá, e colocou no rio e despachou, ela de longe continuou intercedendo. De longe ela continuou recebendo notícia. De longe ela continuou atenta a cada curva do rio que o rio fazia. Ela falava assim: Senhor cuida, Senhor cuida, Senhor cuida. Até a hora que ela pousou na casa da filha de Faraó. E aí o cuidado de Deus se completou na vida do seu filho. A história de Joquebede é tão extraordinária, porque dentro daquela casa ela conseguiu criar os 3 maiores líderes do início da história de Israel. Dentro daquela casa tinha Arão, o primeiro sumo sacerdote da história de Israel. Tinha Miriam, que foi usada por Deus por várias vezes para ser uma profetisa, que foi usada por Deus para cuidar desses primeiros dias dessa transição de Moisés, que foi usada por Deus durante toda a história de Israel. E Moisés, que foi o grande libertador. Uma mãe que entendia que não era por conta de regras, mas era por conta do princípio da palavra de Deus na vida e na casa dela. Deus quer abençoar você, mãe. Deus quer lhe abençoar e lhe levantar para a glória do nome de Jesus. Mas nessa manhã também eu quero orar por você. Você que entende que a missão não começa em lugares extraordinários. Irmãos, hoje o convite não é para você ser missionário em Madagascar. Não é para você ser missionário em Moçambique. Não é para você ir para o outro lado do mundo, para a Austrália, para abrir uma igreja no meio dos aborígenes. Hoje o convite de Deus é para você dar valor ao lugar que Deus te colocou e ser missionário ali. Aleluia. De você implantar uma embaixada do reino de Deus ali aonde você está, começando pela sua casa. Começando pelo seu quarto, começando pela cabeceira da sua cama. Uma embaixada do reino de Deus, para que as pessoas ouçam da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Se Deus falou com você nessa manhã, eu quero orar por você. Nosso tempo já acabou, mas eu não queria deixar de sair daqui antes de orar. Seus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor, tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração, tudo tu podes ver muito dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade quem leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade, sei que a tua fidelidade quem leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Talvez os olhos em cima daquela barquinho de betume podia trazer uma outra mãe. Meu Deus do céu, meu filho no meio da água, meu filho no meio do problema, meu filho no lugar contrário. Mas aquela mãe enchia o coração de paz, porque sabia que era Deus que tinha plantado o filho dela para passar por aquele momento. Uma mãe que intercede
ela sabe que a adversidade é verdadeira, mas ela crê no plano de Deus para a sua família. Ela crê que aquilo é etapa de Deus para a sua casa. Se Deus falou com você, deixa eu orar por você, por gentileza, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, teu filho, Senhor, que eu quero te agradecer, ó Deus, pela bondade do teu coração de estarmos na tua presença, Senhor, Pai, nessa manhã. Obrigado, Jesus, por o Senhor nos trazer, Senhor, essa realidade tão maravilhosa, Senhor, de que nós somos teus, ó Senhor, e para a glória do seu nome nós estamos aqui, Senhor. Que nós somos teus, ó Senhor, Pai, e o Senhor, Pai, é aquele que nos acompanha no meio do rio da vida, Senhor. O Senhor, Pai, diz que uma mãe, até mesmo se uma mãe se esquecesse do filho que amamenta, o que é impossível, o Senhor não se esqueceria de nós, ó Senhor. E nós estamos aqui com as tuas filhas hoje, Senhor, Pai, derramadas aos teus pés, ó Senhor. Agradecidas, ó Senhor, Pai, por esse ministério santo. Aleluia. Que o Senhor tem chamado elas para ser, Senhor. Aqui é muito maior do que ser um profeta, Senhor. Aqui é muito maior, Senhor, Pai, do que eu ser uma apostolisa, uma bispa, Senhor, uma pastora. Aqui é cuidar, Senhor, Pai, da tua herança, do rebanho que o Senhor colocou na casa de cada uma. Ah, Senhor, Pai, foi o Senhor que fez assim, Senhor. E nós te agradecemos, ó Senhor, Pai, pelo princípio de sermos Deus em primeiro lugar, Senhor. Abençoa, Senhor, Pai, a nossa casa, a nossa família, Senhor, os filhos, ó Senhor. Senhor, Pai, que possamos ser missionários, ó Senhor, Pai, no lugar onde estamos, ó Senhor, para cumprir o teu propósito no lugar onde estamos, ó Senhor, e ver as vitórias do lugar onde estamos, ó Senhor, para que a próxima geração, Senhor, Pai, possa dizer como Maria disse: para sempre me chamarão de bem-aventurada. Para sempre vão se lembrar da história dessa mãe, porque ela creu, porque ela teve fidelidade ao Senhor, e ela viveu na sua vida os planos da tua parte, em nome de Jesus, amém e amém. Sei, fidelidade, quem leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Deixa eu falar uma coisa para você antes de você sair daqui. Tem gente que está num processo, irmão, de querer negar que as coisas estão bem. Não é negar que as coisas não estão bem, é negar que as coisas estão bem. É esquisito isso, mas eu sei que Deus está falando com você. A pessoa está olhando em volta e fala assim: não está tudo bem, mas está tudo bem. Por quê? Porque os olhos de Deus estão sobre você, eles têm de você em paz. Tem gente que queria insistir, está se sentindo no caos agora, mas não está conseguindo. Sabe por que você não está conseguindo se sentir no caos? Por causa do Espírito Santo de Deus, os olhos de Deus sobre você. Existe um tempo de tormenta lá fora, mas os olhos de Deus estão sobre a sua casa. O Espírito Santo de Deus te acompanha, e o seu barquinho, a sua arca, a sua cesta de betume vai acabar lá na casa da filha de Faraó, viu? E Deus vai levantar a sua geração inteira através do milagre que Ele vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Pai, abençoa o teu povo nessa semana, Senhor. Cobre o teu povo com o teu sangue, Senhor, Pai. Dá liberdade ao teu povo, Senhor, para pregar o Evangelho e viver na sua vida, Senhor, os teus projetos, ó Senhor. Faz com que o teu povo possa, Senhor, Pai, sentir a tua presença em cada tempo, em cada momento da sua vida, e desfrutar do teu amor, Senhor, Pai, em cada segundo do seu dia. Para a glória do teu nome, Senhor, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém.